Seja bem-vindo a mais uma aula aqui da nossa série A Vida Intelectual. Para você que está no Oliver Club, conforme eu falei, nós aqui vamos tratar um pouco sobre a vida intelectual no livro do próprio Sertignan, correto? Esse daqui, para quem não sabe qual que é. E aqui é um pouquinho mais avançado não, vamos dizer assim, complementar ao que eu estou falando sobre os podcasts de como ler. Aqui, na verdade, é um pouco mais conceitual, no sentido assim, lá é algo mais técnico, tá? Ok, como nós iremos aprender a ler, como nós lemos tipos diferentes de livro. No entanto, aqui é o espírito da coisa, certo? Eu quero ser uma pessoa que estuda, eu quero ser uma pessoa que deseja ter uma vida intelectual, ou o que é uma vida intelectual, conforme eu falei na aula anterior. E essa aula aqui é uma vez por mês, não é? Então, vamos continuar a aula de hoje, e eu quero falar algumas coisas muito interessantes, ou pelo menos curiosas, para você que está aí. Todos nós aqui provavelmente passamos pela escola. E você lembra que na escola a gente aprendeu quase nada. Ou nós, às vezes, desgostamos de algumas coisas, paramos de gostar de outras, aprendemos apenas conteúdos relativos ao vestibular, ou simplesmente nós só estudávamos para passar na prova, correto? Então, o que eu quero dizer com isso? Que na escola nós não aprendemos a ter uma vida intelectual, correto? Na escola nós não aprendemos a isso. Na escola nós aprendemos a ter um diploma. Na escola nós aprendemos a ter coleguinhas. Na escola nós aprendemos uma matéria aqui, outra ali. Mas nós não aprendemos a ter uma vida intelectual, a ter uma vida no espírito. Porque o formato que a escola está hoje, o aluno, ele não é o objeto principal da educação. No formato que nós temos hoje, o aluno, ele é um meio, seja um meio para transformá-lo em um ativista político ou para ele ser simplesmente um burguês. O que eu quero dizer com burguês? No sentido assim, vamos dar educação para ele ter uma profissão. Não é? Então, de qualquer forma, você pode achar da profissão melhor do que uma educação ideológica, mas de qualquer forma, o aluno ele vai se tornar um meio. Ele nunca é o objeto da educação. Como assim? Nós podemos ver, por exemplo, nas próprias obrigatoriedades de matérias que ele tem que fazer. Né? Ele não tem a liberdade de simplesmente escolher as matérias que ele tem mais aptidão. Eu sei que isso está mudando um pouco, mas ainda está muito longe daquilo que nós, ou de como era antes. Não é? Então, assim, toda essa intenção, ela é basicamente relacionada a essa coisa de você ter um aluno como um meio para o Estado atingir o fim. O Estado, ele quer uma economia melhor. Então vamos criar alunos que sejam técnicos, sei lá, para qualquer coisa. Técnico para indústria, para trabalhar em escritório, por aí vai. Ou vamos lá, numa nação comunista, então precisamos de alunos que sejam fiéis ao partido, então teremos matérias assim. É engraçado, né? Porque eu até li um livro de um judeu, que ele viveu na União Soviética, e ele falava lá que uma das únicas matérias que não tinha muita ideologia, e olha lá, eram as matérias de matemática, física, que não dava para meter, mas se desse, os caras estavam colocando lá. Então ele acabou fazendo isso, né? E nós não aprendemos a ter vida intelectual. E o que é a vida intelectual? Não é de fato, conforme eu expliquei no episódio anterior, mês passado. Vamos entender a vida intelectual como camadas da sua vida. Por exemplo, você tem uma vida profissional. Provavelmente você tem um tipo de trabalho, não importa qual ele seja, e esse trabalho te traz uma renda. Não é? Então, essa é a sua vida profissional. Você tem uma vida espiritual também. Você pode ter alguma religião, ou não, mas para quem tem uma vida espiritual. E você também pode ter, você tem essa parte também da sua vida animal, em que o seu corpo precisa de necessidades básicas. Alimentação,
água, dormir, descansar, relações sexuais também, não é? Tudo bem, eu não vou colocar isso como a priori, porque tem gente que basicamente não tem, consegue viver muito bem sem isso, né? Pode até se tornar uma pessoa religiosa ou não, né? Já que os números de hoje mostram que os jovens estão transando bem menos. Isso é uma coisa muito interessante, porque vamos dizer que no século da libertinagem, os jovens não estão tendo relações sexuais como o pessoal imaginava. Muito pelo contrário. Hoje os joguinhos, o entretenimento, o computador e a internet faz com que o cara não saia mais. Né? Até porque para ele ter uma relação, ele precisa ter a coragem de se aproximar da moça. E às vezes o cara não vai ter, né? Porque ele foi criado nesse mundo. Então é um dado também muito interessante. Você pode encontrar no Google, né? Já tem revistas, matérias, né, estudos falando sobre isso. No Japão o negócio é mais complicado ainda, se a gente for analisar. Então, e a vida intelectual também é uma dessas camadas da nossa vida. Só que todas essas camadas que eu falei, a animal, a espiritual, a profissional, junto com a vida intelectual, elas são complementares uma das outras. Porque a sua profissão pode ser também a sua vida espiritual, por exemplo. A sua profissão pode ser a sua vida intelectual ou não. Enfim, elas são intercaladas, por assim dizer. E aí o que vai acontecer? Nós não aprendemos na escola a ter esse tipo de vida. Você não gosta de estudar. Você acha que estudar é um peso, é um problema. Sendo que para quem estuda não é assim. Sendo para quem tem uma vida intelectual é um prazer. Evidente que tem livros que são difíceis, normal. Faz parte do jogo. Né? No seu trabalho deve ter coisas fáceis e deve ter coisas difíceis. Na sua vida tem coisas fáceis e tem coisas difíceis. Mas para quem não aprendeu a ter uma vida intelectual, tudo é pesado. Qualquer leitura é extremamente complexa. Qualquer assimilação de entendimento é um sacrifício. Por quê? Nós fomos acostumados mal no período escolar. Isso é uma coisa, é uma pena realmente, né? Quantos anos ficamos e não aprendemos algo ou desgostamos de uma matéria na escola? Né? Vamos falar um pouco da escola, nossa época de escola. Eu, por exemplo, né, desde a quinta série lá na escola pública, eu tive inglês, não aprendi nada de inglês lá. Verbo to be, né, o famoso verbo to be, ou to be, né? To be. Tive que aprender inglês depois, graças a Deus. Mas pensa bem, né, meu? Pensa bem. São o quê? Da quinta série até a oitava, quinta, sexta, sétima, oitava, primeiro, segundo, são quase 7 anos. 7 anos de inglês. Você não aprendeu a falar inglês fluentemente. Não dá começa a pensar, nossa, cara, quanto tempo perdido. Por mais que o aluno fosse esforçado, a escola não conseguia oferecer isso. E as matérias que você aprendeu a ter horror. Eu tinha problema com literatura. Eu lia lá na escola Machado de Assis, eu odiava. Só depois que eu acabei gostando, não é, de Machado de Assis. Eu, por sorte ou por graça divina, eu acabei gostando de outro tipo de literatura, que eu corri atrás e falei, nossa, literatura não é tão chata assim. Não é que Machado de Assis seja chato, mas talvez para uma criança da minha idade aquilo era muito pesado. Mas você era obrigado a fazer isso. Por quê? Por causa do vestibular. Vai cair no vestibular. Então você tem que saber quem é Machado de Assis, não interessa. Não é? Então fica aquela cultura do diploma. E o que vai ocorrendo? As pessoas só entram na universidade para adquirir o diploma, ao ponto que nós chegamos que muitas pessoas que têm diplomas ganham menos do que diaristas. Gente, isso é grave. Aqui, o problema eu não estou menosprezando diaristas, pelo amor de Deus. Mas imagina uma pessoa que gastou 200 mil reais numa universidade de jornalismo. Eu tenho uma amiga que gastou 200 mil reais numa universidade de jornalismo. Certo? Ela ficou lá 5 anos. Ela tá trabalhando como
Tá trabalhando numa livraria, balconista. Pensa, entendeu? O dinheiro que foi gasto.